somos ensinados nesse texto que Jesus, sendo Deus, não usurpou em ser igual a Deus. Subsistindo na forma de Deus, ele esvaziou a si mesmo. E isso chama a nossa atenção por essa questão de humildade. Jesus usou seus privilégios, os privilégios da sua glória. Ele dispôs de si mesmo, mas ele usou os seus privilégios para que através da sua obra nós fôssemos reconciliados com Deus. Meus irmãos, verdade é que pensar, tentar entender e compreender tal situação, para nós parece ser difícil demais, justamente pelo fato de que nós, muitas vezes, não queremos abrir mão de nada, do que temos, do que fazemos, dos nossos horários, do que somos, em detrimento a outra pessoa. Mas nós somos a igreja de Cristo, e ela tem que ser diferente do mundo. O mundo vai tentar contra nós continuamente. O diabo, o mundo, a carne, vão tentar fazer com que nós venhamos nos sucumbir diante deste mundo mau. Até mesmo queremos, dentro da própria igreja, agirmos de maneira contrária à vontade de Deus. Paulo chama a atenção da igreja justamente para que a igreja atente para Cristo, aprenda de Cristo, compreenda que Ele, sendo Deus, Ele se esvaziou. E assim, nós precisamos entender que entre nós deve haver uma comunhão melhor e maior para a glória de Cristo. Não deixarmos que a inimizade, a porfia, não deixarmos que todas estas coisas que fazem divisão se nomeiem entre nós. Como falei na outra semana a respeito das cunhas, né? São pequenas coisas que muitas vezes fazem grandes estragos. E às vezes nós queremos culpar o diabo por coisas que acontecem, sem dúvida, ele anda ao redor bramindo como leão. Porém, se nós olharmos, né, diz que tinha 2 homens que eles moravam perto. Um deles tinha uma plantação de hortaliças, o outro trabalhava com frete, esqueci o nome, não sei o que, ele é animal, né, movido animal. Ele tinha lá os seus jumentinhos. E aí o diabo olhou, viu o jumentinho, soltou o jumento. O jumento olhou, viu as hortaliças e foi comer. E comeram tudo, estragaram toda a horta. E aí um veio, chamou a atenção do outro, matou o cavalo, o outro pegou a arma, atirou na família e virou uma guerra. Aí alguém chegou e falou assim: diabo, olha o que você fez, eu só soltei o cavalo. Muitas vezes nós damos lugar para que a maldade tome proporção na vida da gente. Nós não abrimos mão dos nossos direitos, mesmo quando esses direitos precisam ser corrigidos. Porque nós estamos olhando unicamente e exclusivamente para dentro de nós, para fazermos as nossas próprias vontades. Porém, nós devemos atentar para o que nos ensina as Escrituras, que nós devemos orar um pelos outros, carregar os fardos um dos outros, preferirmos os outros em honra. E outros aqui nesse texto é a palavra-chave que deve fazer parte do dicionário cristão daqueles que aprendem a submissão em Cristo Jesus. Então o foco da igreja não pode estar em cada um por si, mas na unidade do todo, para que todos cresçam em graça. Conta-se a história, embora eu não pesquisei para dizer que isso é tão verdade, mas a gente pode pesquisar e trazer isso com mais detalhe. Mas no período em que as pragas avassalavam, destruíam, matavam milhares de pessoas naquele tempo, porque não existia penicilina ainda, e no período da igreja primitiva, quando as famílias ficavam doentes e eram abandonadas pelos seus familiares para que também não pegasse o que eles diziam, a praga, quem entrava nestas casas, quem cuidava dos doentes, era a igreja. E segundo alguns historiadores, quando isso
começou a crescer e via um movimento da igreja, a igreja começou a crescer. Eu não me lembro agora o nome do imperador, quis parar a igreja, e um dos seus governadores disse: não, a igreja está fazendo o que o Estado não faz. E a igreja continua fazendo o que o Estado não faz. Nós continuamos abraçando, ajudando, trazendo para perto, socorrendo, visitando, orando, buscando a Deus para sermos instrumentos de Deus aonde outras pessoas não vão. Verdade é que nós encontramos algumas pessoas que tentam ser abusivas no mundo em que nós vivemos. Mas ainda assim, nós precisamos atentar para tudo quanto está ao nosso redor. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com o Senhor aqui é que Ele sendo Deus, Ele não pensou em si próprio, Ele pensou nos outros, Ele entregou a si mesmo, para que através do seu sacrifício, nós fôssemos reconciliados com Deus. Outra coisa que nós aprendemos com o Senhor nessa noite, no texto que nós acabamos de ler, no verso de número 7, vai nos dizer assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Ele tomou a forma de servo. Ele serve. E nós somos chamados a servirmos, a pensarmos nos outros, mas não pensarmos no sentido abstrato. Tem pessoas que falam: não, eu amo o meu próximo, mas é só de palavras. É só de palavras, no sentido abstrato. E nós devemos levar em consideração que a essência do amor, a essência daquele que serve, mostrar que de fato está preocupado com o outro, que ama o próximo, é o serviço. De cor nós sabemos e ditamos o que nós encontramos em João capítulo 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi um amor abstrato, porque no amor com que Deus nos amou, Ele se entregou na cruz para morrer a nossa morte. Isso é serviço. Ele foi encontrado em figura humana para nos substituir na morte. Então, às vezes, falamos de amar os nossos pais. Eu amo meu pai. Nossa, eu amo demais meu pai. Eu amo a minha mãe, não é? Eu amo meu irmão. Mas, às vezes, isso é só de palavras. Conta-se a história de um homem que amava muito seus filhos. Escreveu até um livro sobre a educação de filhos. E na verdade ele abandonou os filhos à própria sorte. Ele não teve dificuldade para dizer que os amava, mas de figura, só de forma abstrata. O amor é serviço, a gente tem que se preocupar, e isso não pode ser só na teoria, ela tem que ser na prática. Jesus nos amou e se entregou por nós, Ele se colocou na forma de servo, Ele não veio para ser servido, mas servir. Ele mesmo falou isso: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele se colocou na condição de servo, para fazer aquilo que deveria ser feito. E assim nós vamos ver neste texto que Paulo vai abrir para nós dentro do texto, acompanhando dentro do texto toda essa estrutura que nos revela o serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que ele fez, ele esvaziou-se de si mesmo, deixando de lado os seus atributos divinos. Depois, tornou-se homem e foi visto em forma humana, porém sem pecado.
usou seu corpo e se fez servo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele morreu voluntariamente. Ele mesmo disse: a minha vida eu dou, de mim mesmo a dou, porque eu mesmo posso retomá-la. Então ele voluntariamente se entregou. Eu merecia? Nenhum de nós merecíamos. Às vezes nós falamos que nós não merecíamos, e às vezes nós achamos que nós merecemos alguma coisa. Nós não merecíamos. Ele voluntariamente se entregou. Que graça maravilhosa! Graça significa um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas ele morreu a nossa morte. Do céu à terra, da glória à vergonha, de senhor a servo, de vida à morte e morte de cruz. Por mim e por você. Ele se entregou como servo na obediência, para que nele nós fôssemos salvos.